Olá! O tema do Cidadania de hoje é a escolha profissional. Para você ter uma ideia, só a Universidade Federal do Paraná oferece 47 opções de cursos. E ainda tem as outras universidades, os cursos tecnológicos, ou seja, não faltam opções. O difícil é escolher. Para falar sobre orientação vocacional, a gente convidou a psicóloga Gilvanise Vial. Gilvanise, comecei falando das várias opções de curso. Hoje em dia existem muito mais cursos disponíveis, muito mais opções do que há 10 anos. Isso facilitou ou dificultou a escolha profissional? Bom, eu acredito que facilitou a vida das pessoas, porque elas têm uma área de interesse, uma possibilidade de escolha muito maior, mas dificultou no momento da escolha, porque se formos ver em termos de todo o Brasil, são 215, 217 cursos superiores, né? Só curso superior, né? Isso, exatamente, porque entre os bacharelados, licenciaturas, os tecnológicos que também são superiores, que alguns alunos ainda confundem o técnico com o tecnológico, então são mais de 200 opções, sem falar dos técnicos, que também estão bastante em alta, né? Então, só para a gente explicar, a diferença de tecnológico para superior tradicional. Bom, o tecnológico é um curso superior de curta duração. Né? Então, os tradicionais, eles normalmente, que são os bacharelados e licenciaturas, eles têm de 4, 5 a 6 anos de duração, e os tecnológicos de 2 a 3 anos. E são cursos superiores que focam mais na parte prática, né? Então, para o aluno aprender mais direcionado, já entrar no mercado de trabalho, já sair empregado, digamos assim. Então, é uma outra visão da profissão, mas também são cursos superiores que são bastante buscados atualmente. E quando o estudante deve optar por um tecnológico e quando deve optar por uma licenciatura ou bacharelado? Isso vai depender muito da área de interesse dele, né? E também, às vezes, da necessidade. Se ele quer já começar a trabalhar, um tecnológico vai ajudá-lo a encontrar essa vaga mais rapidamente, porque ele já, como comentei, ele já entra sabendo fazer. Né? Então, a parte da teoria acaba sendo passada de uma maneira mais concisa, mais resumida, e a parte da pôr a mão na massa, digamos assim, do mãos à obra, é mais valorizada no curso tecnológico. E existem sempre as profissões da moda, digamos assim. Qual é a profissão da moda hoje em dia? Bom, tem a moda, inclusive. Né? A moda mesmo? A moda mesmo, está sendo bastante buscada, não só pelo público feminino, como acontecia há algum tempo, né? Mas também pelo público masculino. Tem a questão da publicidade, propaganda, jornalismo sempre estão em alta. E as tradicionais do direito, a medicina, a odontologia, a administração, também as engenharias, né, sempre em alta. O que está mais sendo visado atualmente, toda essa questão das biotecnologias, bioinformática, nanotecnologia, alguns cursos novos, né? Alguns só tem em uma faculdade ainda no Brasil, então são cursos que também são bastante visados. Qual é a orientação que você dá para um estudante que não tem a menor ideia de que curso ele deve fazer? Bom, eu trabalho com o processo de orientação profissional. Então, normalmente os estudantes chegam assim, sem nenhuma noção do que eles querem fazer, mas eles já têm alguma noção do que eles não querem, né? Então, o que a gente faz inicialmente já é uma parte do caminho. O que a gente faz inicialmente é um trabalho de autoconhecimento. Então, o processo de orientação profissional, ele não é muito rápido, né? Então, a gente trabalha normalmente umas 10 horas com o cliente. Por quê? Para ele poder se conhecer primeiro, para depois ele poder fazer uma escolha profissional. Então, a primeira coisa é um trabalho de autoconhecimento. Saber o que a pessoa gosta, quais são os seus interesses, as habilidades preferidas, as limitações, o que ela não gosta e que pode interferir na escolha de uma profissão. E aí eu vou juntando isso com as informações que eu tenho de profissões e passando para o cliente. Mas essencial é primeiro ele se conhecer. Gilvanise, você considera que 17 anos, 16 anos é muito cedo para uma escolha profissional? Quer dizer, a gente não tem outra opção, é nessa idade mesmo que tem que escolher. Mas a pessoa já está com uma visão ideal, digamos assim, já está madura o suficiente para escolher uma profissão? Depende de como foram os anos anteriores na vida dela.
Então, tem pessoas que sim, que já estão preparadas, já estão maduras, passaram por um processo de amadurecimento já, e outros, a maioria, grande maioria, não está preparada. Por quê? Porque nunca foi solicitado que escolhesse realmente alguma coisa. Então, tudo vai sendo imposto ou passado pelos pais, até por uma questão de ganhar tempo, digamos assim. A roupa já está ali pronta desde pequenininho, né? Veste essa roupa, a comida está na mesa, o colégio que você vai estudar é esse, a viagem que a gente vai fazer nas férias é essa. Então, tudo já está preparado, pronto para o aluno, né? Para o cliente. E aí, quando chega na hora de escolher a profissão, muitos pais dizem, não, mas isso é uma coisa muito pessoal, né? Eles são meio... caem em dois opostos. Ou eles falam, olha, você tem que fazer isso, né? Ou eles falam, não, isso é muito pessoal, você tem que escolher a tua profissão. Mas o problema é que eles não sabem o que significa fazer uma escolha consciente. Então, na verdade, o que você está falando é que é possível preparar esse jovem fazendo escolhas com relação a outras coisas da vida. Sim, exatamente. Desde de pequeno você pode ir preparando a criança para que quando ela chegar na fase de fazer escolhas mais sérias, né, maiores, digamos assim, mais importantes, ela já tenha segurança para fazer, ela já saiba distinguir, discernir o que ela quer realmente. E a consequência disso, para quem não tem essa maturidade para fazer a escolha, é que muita gente acaba desistindo. Muita gente acaba desistindo das faculdades. Esse ano eu já atendi alunos que desistiram depois de 2 semanas de aula, né? Às vezes com 2 meses, já atendi alunos desistindo no 3º ano da faculdade. Então, assim, porque entram com uma ideia equivocada, né? Ou por ser da moda, ou porque amigos estão indo, ou porque os pais queriam que fizesse, porque não sabiam o que fazer, fizeram a primeira coisa que lhes veio à cabeça, né? E aí desistem muito facilmente por falta de informação. Então, além do conhecimento pessoal, do que a pessoa gosta, ela precisa conhecer também a profissão em si. Porque, às vezes, as pessoas têm uma visão muito romantizada, digamos assim, das profissões. Exato. E também elas vão, muitas vezes, por rótulos, estereótipos. Então, você é muito falante, ou você briga muito, então você deve ser advogado. É todo o perfil do advogado. Né? No Brasil, a advocacia ela não é tão exercida na parte oral, é muito mais a parte escrita, é muita leitura, é muita crítica, muita reflexão, né? E aí fica uma ideia do que a gente vê do direito no cinema. Né? E aí, esses são os equívocos. Aí o aluno começa a fazer e fala, não, mas não era isso que eu queria. Mesma coisa para algumas outras profissões, eles têm uma visão de uma parte da profissão e eles se apegam naquilo para fazer o curso. E aí, quando eles começam, eles veem que é muito maior e que tem que se dedicar e tem que aprender muito mais coisas. E acabam desistindo prematuramente. E como aprender mais sobre as profissões antes de escolher? Além de ler, claro, Sim. procurar em livros, mas, por exemplo, visitar profissionais seria interessante? Com certeza. Durante mesmo o processo, a gente faz também toda essa parte de pesquisa de profissões, mas o aluno que já quer ir se preparando, ele pode, além dessas leituras em sites de profissões, guias de profissões, ele pode conversar com profissionais de diferentes áreas, sejam parentes, sejam vizinhos, seja batendo ali na frente da casa, tem um escritório de alguma coisa. Eu quero saber como é que eu trabalho aqui, o que vocês fazem, como é que é a rotina, verificar o tipo de ambiente que eles trabalham, com o que exatamente aquele profissional trabalha. Então, é como fazer um trabalho de investigação. E até coisas simples, como, por exemplo, fica o dia inteiro dentro de um lugar fechado, sai fazer coisas fora, isso tudo também tem que ser levado em consideração. Sim, porque aí entra toda a questão de se a profissão tem a ver com o jeito de ser dessa pessoa. Aí a necessidade do autoconhecimento, da pessoa saber o que interessa mais para ela. Se é estar trabalhando com uma pessoa só, se é estar trabalhando com um grupo grande de pessoas sempre, se é sozinha, se ela gosta de ficar escrevendo, lendo, pesquisando, se é num ambiente pequeno ou grande, se é num ambiente interno ou externo, tudo isso tem que ser levado em conta também. E como deve ser a participação dos pais? Você falou que tem pai que fala tem que fazer isso e tem pai que fala que não, que você escolhe. Na verdade, a participação dos pais deveria ser uma participação intensa desde sempre. Desde que os filhos são muito pequenininhos. E
pelas exigências da vida moderna, digamos assim, alguns pais acabam delegando esse contato, essa proximidade para a escola, para babás, para as avós, né? E aí acabam ficando um pouco distante dos filhos. Mas a participação dos pais deveria ser uma participação, o papel deles de apoio, de orientação e de informação também, de ajudar os filhos a buscarem informação, a conhecerem diferentes opções, a não terem medo que o filho busque por uma profissão que eles consideram que não vai dar dinheiro. Isso é bastante sério, né? Então o filho... Mais comum do que dizer qual profissão ele tem que fazer é dizer a profissão que ele não pode fazer. E que muitas vezes é a profissão que o filho quer. Exato. E que pode se dar muito bem. Existem algumas profissões que, equivocadamente, a maioria das pessoas acham que não vai dar retorno financeiro. Né? Mas se a pessoa é competente, é boa no que ela faz e ama de paixão aquela profissão, a probabilidade dela ter satisfação pessoal, profissional e ter retorno financeiro é grande. Não adianta você fazer uma engenharia, se você não tem nada a ver com engenharia, para você querer ganhar dinheiro. Porque se você não ama de paixão, dificilmente você vai se dedicar de corpo e alma àquela profissão e vai ser um excelente profissional. E se você não for um excelente profissional, você não tem o retorno também. Giovanise, vamos fazer um intervalo? A gente já continua falando sobre como que os pais interferem nessa escolha profissional. Daqui a pouco a gente volta.